Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Maranata Anátema e é muito bom ter você aqui conosco. Hoje, o nosso entrevistado é um irmão aqui de Brasília, Distrito Federal, é o irmão Ednilton. Ednilton, é um prazer receber você aqui no canal Maranata Anátema. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, pastor. O prazer é meu estar aqui, junto com os irmãos, junto com o senhor, contar um pouquinho da nossa experiência, da nossa história. Não estamos aqui para falar mal de ninguém, pelo contrário, inclusive para mostrar amor, porque é uma coisa que eu acho muito interessante. Amém. Amém. Ednilton, eu já te conheço já há um bom tempo, mas como há muitas pessoas que não te conhecem, você pode, então, começar falando um pouquinho de você, fazendo uma apresentação pessoal? Sim, pois não, com o maior prazer. Eu sou analista de negócios sênior, trabalho há 30 anos na área de tecnologia da informação, sou professor universitário há 25 anos, sou também autor com 11 livros publicados e pai de 2 filhos, né? Um já está casado já há 5 anos, aliás, 6 anos, e o mais novo com 18, já aí beirando aí universidade, esse negócio de exército, servir. E a minha vida é essa aqui. Sempre de Brasília? Você é natural de Sim. Brasília? Eu nasci em Brasília, sou de Brasília, é isso. Ednilton, como eu falei, né, eu já te conheci já na Igreja Cristã Maranata. E antes de mais nada, que currículo maravilhoso, hein? Parabéns, que bênção, né? Mas Obrigado, como a eu bênção. já te conheci já na igreja, na verdade, eu não conheço assim a história de como você até comentou comigo num áudio, né? Mas foi uma coisa muito rápida. Como foi que você conheceu a Igreja Cristã Maranata? Como foi que você foi parar na Igreja Cristã Maranata? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso falar. A minha esposa, quando era solteira, ela morava ali na Asa Sul, próximo à igreja da Asa Sul, ali da 413, 414. Ela morava na 214 e ela conhecia, o ambiente dela de infância, aquele negócio todo, e ela, de vez em quando, esporadicamente, ela ia ali na igreja. E um belo dia, nós já estávamos casados, havíamos perdido o primeiro filho. Eu me converti em 91 e o primeiro filho faleceu em maio de 90, 9 de maio de 90. E ali ela ficou angustiada, muito. Chegou a ter um pouco de depressão. Nós fizemos viagens, tentando ali. Porque realmente é muito duro, né? E o nenê, perdemos o nenê assim, faltava 3 semanas para nascer. Tivemos que induzir o parto para nascer o Nath morto. Quando nós descobrimos, já tinha 6 dias morto, enxoval pronto, leite, né? O seio cheio de leite, tudo pronto. E de repente, cadê o filho? Sai do hospital, tem parto, não tem filho. Chega em casa, tem o quarto da criança toda arrumada. Foi uma época muito difícil. Então ali a gente não éramos considerados católicos, havíamos casado na igreja católica e simplesmente ela falou assim, olha, vamos numa igreja comigo? Aí eu falei assim, vamos, qual igreja você quer ir? Aí eu tava dentro de mim torcendo que não fosse evangélico, igreja evangélica. E eu falei assim, vamos, qual igreja você quer ir? Aí ela falou, Maranata. E eu nunca tinha ouvido falar nesse nome. Nunca, nunca. Eu entendi até que era Baranata. Aí eu falei assim, Baranata? Ela, não, é Maranata. Eu falei, mas que nome esquisito. Eu não. Aí eu falei, vamos. Aí, mas na hora eu aceitei. Só que eu não fui. Nós tínhamos um amigo que estava hospedado na nossa casa, que era de Curitiba. Ele morou muitos anos em Brasília, mas tinha se mudado, tinha sido transferido. E ele estava com a gente passando uns dias. E ele falou assim, não, eu levo ela, eu vou com ela. Eu falei, então tá, eu levo vocês, deixo vocês lá e depois eu passo para buscar. Ele foi, ele não gostou, mas falou que eu ia gostar. Aí por quê? Ele vai lá que você vai ver.
Aí me deu curiosidade. Aí a minha esposa, vamos lá, não custa nada. Eu peguei a Bíblia da Edições Paulinas e fui com ela. E ali, era até o pastor Antônio Carlos, na igreja da Asa Sul, e ali foi o meu primeiro contato. Naquele dia ali, como é que eu posso falar para você? Ali eu me senti diferente, ninguém sabia da vida da gente, não tínhamos falado nada para ninguém, e eu passei aí a partir daí. Mas a minha esposa sempre ela foi reservada. Ela sempre teve uma linha de primeiro olhar, de primeiro conhecer, para depois se atirar, para depois dar o primeiro passo. Enquanto eu já sou diferente. Eu gostei. Então, por exemplo, conheci uma pessoa, teve um papo legal, já é meu amigo. Com ela não é assim. Com ela não é assim. Ela conversa educadamente, mas amigo não. Entendeu? Então, assim, foi daí o nosso primeiro contato. Aí logo eu me converti, logo eu fui batizado. E não precisa falar que o lar começou dividido. E aí começaram todos os problemas. Entendeu, pastor? Porque eu tinha que ir para o culto todos os dias. A igreja é muito rígida, horário, tem horário para começar, tem horário para terminar, tem horário para você ir para o culto, tem hora para você ir para o culto meio-dia, tem madrugada. E você com o lar dividido, como é que você faz? Apesar dela ter me levado, que ela falou assim, não, eu queria ir a uma igreja. Te levei lá porque foi o primeiro que veio na minha cabeça. Eu falei, você que me levou para a igreja. Mas ela falou assim, mas eu não sabia que ia ser assim. Aí começou a dar problema, por quê? Logo veio outra gravidez e teve um dia, eu lembro assim, até me recordo bem, que ela nós estávamos em casa, ela começou a se sentir mal. Nós já tivemos uma gravidez anteriormente com problema. Então, na segunda, ela teve diabetes gestacional, tendência. Não chegou nem a ter, na primeira, mesmo tendo falecido, ela teve uma tendência de diabetes gestacional. Na segunda, a mesma coisa. Só que a gente já sabia. Tomamos todas as providências, tudo certinho. O médico queria tirar o neném com 7 meses, para você ter ideia. Isso no segundo, na segunda gravidez. E ali ela com dor, e eu olhando no relógio, ela viu. Ela se incomodou. Ela falou, poxa, eu estou passando mal. Você está preocupado com a hora de ir para a igreja? Aí eu falei, mas eu tenho que ir na igreja. Porque eu já era, na época, obreiro. Né? Então, tinha um compromisso de estar na igreja. E ali, aí começou, né? Dali foi o negócio foi só desandando, assim, de um jeito. A igreja é muito bem, a vida espiritual, como eles falam, muito boa, mas o casamento não, né? O casamento, o lar dividido não estava. Entendi. Essa foi a experiência, como eu conheci, né? Isso em Eu 91. 91, né? Eu sou de 88, mas veja bem, você teve essa experiência um pouco traumática, né, em relação ao bebê que não já chegou, foi natimorto, né? Sim. E você disse que, né, tinha lá o quarto arrumado, todas as coisas preparadas, e realmente eu sei exatamente o que você está falando, porque quando a Rebeca nasceu, em todas as ecografias que a Roseli fez, na época, né, eram os equipamentos que tinham, né, não mostrava nada de errado com ela. Então estava tudo certo. Então a gente foi para o hospital, tudo tranquilo, tudo certinho, tudo bem organizado, saímos de casa, o quartinho todo pronto, todo arrumadinho, tudo. E aí quando a gente volta sem a Rebeca, porque a Rebeca ela ficou 40 dias internada e ficou na UTI, né? E o que você fala aí, realmente, eu Era a sua posso. primeira filha? Foi a Rebeca, a primeira filha, isso foi em Então 91, né? você sabe 90. como é que é. Então, é exatamente o que você falou, a gente chegar em casa, entrar em casa, sem a criança, entendeu? Depois de ter ficado ali no hospital, e foi nesse período, Ednilton, por isso que eu consigo te entender bem. Nesse período, a gente já tinha um envolvimento na igreja, né? Tanto que eu fui levantado como diácono em 92, então foi logo depois que a Rebeca nasceu. Então, nesse período, a gente, para você ver, o primeiro seminário que teve aqui em Brasília, a Rebeca estava internada no hospital, né? Numa UTI, e eu indo lá para o Manaim
e a Roseli, né, num final de semana em casa, sozinha, indo para o hospital. Então, quando a gente olha essas coisas assim, a gente pensa assim, meu Deus, que absurdo, que absurdo que eu fiz, né? Eu não Mas, desejo para ninguém, é muito ruim. pois é. Mas então essa era a realidade. Você está ali, você está envolvido naquele sistema e você acaba achando que isso é normal, né? Então, mas hoje a gente analisando um pouquinho melhor, já com um pouquinho mais de maturidade, maturidade em termos de idade, né, Sim, de vida, e maturidade também de desenvolvimento também, de conhecimento da palavra, né, crescendo na graça e no conhecimento. E você passa, então, a ter uma visão diferente. E nesse primeiro seminário que aconteceu, ainda aconteceu uma outra tragédia, que foi neste seminário que o pastor Ademir, né, ao fazer aquele retorno, né, porque lembra que aquela pista era nova ali, tudo, ele fez o retorno, eu uma lembro pessoa disso. bateu de frente com ele, e a esposa do pastor Ademir faleceu, né, exatamente nesse final de semana aí, quando estava inaugurando Manaim, aqui em Brasília. E foi uma coisa assim tão assim chocante, né? Você ter ele era diácono, eu acho que ele ainda era diácono, ele era diácono, estava indo para a igreja, primeiro seminário, e eu me lembro bem que o pastor Ademir, o pastor Gedeuti, ele veio para esse seminário e, pelo que me consta, não foi capaz de fazer uma visita para ele no hospital, porque ele ficou ruim também, ficou internado, né? Ele estava com os filhos todos dentro do carro, a mulher dele estava grávida e não fizeram uma visita para ele, né? Mandaram alguém lá, né? Isso, se eu me recordo bem, foi assim mesmo, né? Uhum. Se alguém, eu acho que as pessoas aqui de Brasília devem saber até mais detalhes. Eu convivi muito tempo com a Ademir, mas a gente nunca fazia algumas perguntas, a gente não fazia, né? A gente não entrava em certos detalhes da vida da pessoa. Mas assim, só você tá falando aí, tá me trazendo essas coisas à memória. Essas lembranças, não, nós estamos conversando, é um bate-papo. Pois é. Mas, Ednilton, então você até já antecipou, você foi levantado o obreiro, Sim, mas eu me lembro também que você tinha outras atividades na igreja, e atividades que a gente considera que são atividades que são confiadas a pessoas que realmente eles sentem muita confiança, né? Se não me sim. engano, era secretaria. Você pode falar um Era, pouquinho desse serviço que você além de ser desenvolveu? secretário da igreja local, eu era secretário também na Igreja da Asa Sul, trabalhava na secretaria lá, que é onde tinha as reuniões de pastores, aonde as segundas-feiras, né? Aonde nós ficávamos lá para receber inscrições dos manaíns de obreiros, senhoras, enfim, diversos manaíns, que na época não existia satélite, né? Na época não tinha satélite. Então o Manaim estava em pleno funcionamento. Tá? Então eu também era da secretaria do Manaim. Quando tinha os seminários, a gente tinha que ir para lá também. Nós trabalhávamos lá. Por ser da área de tecnologia, trabalhar com computadores, e eu também era professor na época, então, além de ser voluntário como professor para dar aulas de concurso, eu dava aula na igreja da QNL. Então, assim, tudo voluntário. Tá? Então, eu ia lá, dava aula para os irmãos que queriam prestar vestibular, concursos, e ali a gente preparava a aula e tinha diversos irmãos que davam aula de diversas matérias, matemática, português, e a informática na época, que hoje é TI, ela estava começando, estava iniciando, e ali eu tinha esse conhecimento. E com isso eu fui aproveitado também para trabalhar na área da igreja, na área de tecnologia, na área de informática. Então, tinha eu e alguns irmãos da Asa Sul ali, uns dois, comigo, acho que nós éramos uns 3, 4, e eu cuidava dos e-mails, caiu para mim os e-mails. Então, o presbitério mandava os e-mails, quem recebia na caixa postal era eu. A nossa região era Brasil Central, cuidávamos de Brasília e o norte do Brasil, Tocantins, aquela região Amazônia, toda aquela região ali. Então, nós cuidávamos disso tudo. Inclusive, praticamente era Brasília que assistia Tocantins. O senhor era pastor de Tocantins, né? Uhum. Nós atendíamos as igrejas em Goiás. Eu fui muitas vezes atender Anápolis, que é pertinho, e Crixás, Goiás.
Então, tinha essa atividade, recebia os e-mails do presbitério e repassava para o pastor da secretaria. Ele lia e autorizava passar para um, para outro, só para os coordenadores ou para todos os pastores. Então, quando o senhor recebeu o e-mail lá na secretaria, da secretaria do presbitério local, quem mandava esses e-mails era eu. E fazia também esse controle de estatísticas da igreja? Isso também era com você? Pastor, eu era encarregado da secretaria da igreja local, aí era comigo, mas essa parte de numeração, porque a secretaria cuidava de tudo, mas tinha as irmãs, eu não estava sozinho na secretaria, tinha umas irmãs também, esposa de pastores, né? Tinha bastante gente que alguns ficava com essa área de coletar isso. Eu era responsável pela minha igreja local e pelos trabalhos que a gente cuidava e as igrejas que a gente assistia como obreiro. Então a gente fazia todo esse levantamento, que na época era capitão de grupo, né, célula, e tinha um capitão, e depois eles mudaram o nome de capitão pro irmão, que eu agora nem me recordo o nome, é o chefe, né, não é nem chefe, eu esqueci o nome que dá, é o responsável do grupo. E geralmente é diácono, né? Antes tinha obreiros, quando tem pouco diácono e a igreja é grande, então tem ali o obreiro assume também. Então nós éramos cobrados e assiduamente teve irmão, inclusive, que saiu da igreja por causa disso, porque era cobrança demais, tinha uma cobrança assim muito massiva mesmo em cima de números. Então a gente ficava ali montando, passava o final de semana montando planilha para poder compor ao final de mês, fechar quantos novos convertidos, se o grupo do irmão tal cresceu, se o do outro também cresceu, se o outro cresceu mais. Ninguém falava sobre isso. Era uma mensagem sublimar, né? Aquela mensagem assim que é colocada, fala assim, pô, nós estamos crescendo, nós estamos. Ninguém fala, o irmão tal cresceu. Não era exposto, não era assim exposto em bandeja para todo mundo. Então era uma coisa mais interna, né? E o pastor esse que cobrava bastante, ele era até militar. Depois ele foi transferido, aposentou, foi transferido e saiu da obra também, que eles chamam, né, de obra. E ele cobrava bastante, ele cobrava muito. E dos outros que eu tinha, foi o que mais cobrou. Todos cobravam. Mas tem aquele pastor mais que, assim, você está vendo aí? Tá, então depois que estiver pronto, você me passa. E confiava, e ali eu que cobrava todo mundo, porque eu era cobrado, né? Eu tinha data para entregar, eu tinha dia para entregar, e tinha que reunir esses relatórios de todo mundo, tinha que passar, né? Então tinha esse trabalho também. Parece, Ednilton, que até hoje ainda as pessoas vivem muito assim, apertadas com essas cobranças de números e de participações. Parece que ainda é assim. Agora, uma coisa. Eu saí de lá agora em fevereiro último. Na realidade, quando teve aquele 2012 lá, eu saí ali. Na realidade, também, vamos voltar lá atrás. Quando eu estava com a minha esposa, já obreiro, o lar dividido, com um filho pequeno. Então, nós morávamos longe de onde nós trabalhávamos, tanto eu quanto a minha esposa. E quem ficava com o nosso filho era uma irmã da igreja, lá pertinho lá de casa. Ela cuidava muito bem, agradeço eternamente por isso. E ali eu tive que sair da igreja, porque a minha esposa chegou a um ponto que ela falou assim, olha, não dá mais, porque eu não tenho marido, meu filho não tem pai. E ali eu saí. Aí eu saí da igreja, depois eu voltei, porque a gente acha que o problema está na gente, né? O problema somos nós. Não, eu saí porque em fevereiro agora eu saí, mas eu fui para Batista. Eu comuniquei ao meu pastor, mandei a mensagem para ele, o WhatsApp, mandei para o diácono, que é o responsável do meu grupo, falando, ó, eu estou saindo porque nos últimos tempos eu estou indo sozinho, minha esposa não quer ir mais para Maranata. E ela está indo na Batista. Eu não vou ter um lar dividido o resto da minha vida. Porque ela hoje se converteu. Naquela época não se converteu, mas em 2012 ela se converteu. Entende? Então, ela se converteu ao Senhor, não foi a igreja, como eu, na época, me converti à igreja. As pessoas falam assim, você se converteu ao Senhor? Eu converti, fui batizado nas águas, tudo bem. Mas se você parar para pensar,
o que está na sua frente ali é a obra está impedindo você olhar o altar do Senhor, de você chegar perto do altar do Senhor. Tem muito homem atrapalhando você ver aquele altar. Se você observar ali quando Jesus estava na ceia, tinha os irmãos sentados à mesa, alguns em pé, a gente imagina pelo texto, mas tinha um que estava deitado no ombro do Senhor. Então, eu quero ser esse que deita no ombro do Senhor. Eu quero aproveitar da graça. Inclusive, pastor, uma notícia boa que eu recebi sexta-feira agora, de um primo, que um primo me ligou. Ele teve uma notícia de outro primo nosso, que é genealogista, mexe com a genealogia como profissão e tem se dedicado ele é agrônomo, para você ter ideia. Ele gosta de genealogia, hoje trabalha com isso, tem empresa que presta serviço para isso. E ele, em 80, o primeiro livro da nossa família. E ele me falou sexta-feira agora que nós somos descendentes de judeus, comprovado. Então, assim, eu fiquei feliz demais. Eu falei assim, puxa vida. Por quê? Porque o que eu mais quero é estar na presença de Deus, é pertencer a essa graça, que lá você não vê isso. Você não vê essa graça de você estar com o Senhor, de ter amor. Porque, ó, eu saí da igreja, mas eu amo todo mundo que ficou lá. Todo mundo eu gosto. Se vier na minha casa, serão bem recebidos. E se eu ver na rua, eu não vou na casa deles, porque eu acho muito difícil eles me receberem. Mas se eu cruzar e eles não mudar de rua, vir na minha direção e falar comigo, porque eu tenho pastores que conversam comigo, mesmo sabendo que eu saí, eu vou na casa dele, entendeu? A gente conversa. Então, assim, é muito bacana isso. Agora, tem irmãos que é muito difícil isso. Tem um diácono lá em Maceió, quando eu morei lá, ele falou assim, tem igreja que não pede dinheiro. Todas as igrejas pedem dinheiro. Aí eu falei, tem uma que não pede. Aí ele falou, não existe. Eu falei, quer ver? Vem ver. Fiz que nem Felipe, né? Vem ver. Ele foi, realmente viu, não falou em dinheiro. Não falou em dinheiro. Porque não fala, né? Não fala. Aí tudo bem. Aí resultado, a família dele se converteram, os filhos. Hoje ele é diácono. Ele está lá. Nós conversamos e ele sabe que eu saí. E o que ele fala? Ele fala assim, eu não dou mais o dízimo. Eu dou o dízimo quando eu tenho que comprar alguma coisa para a igreja. Porque a igreja não olha o que é preciso na igreja local. Quer um exemplo? Na igreja do Cruzeiro, Brasília, Distrito Federal. Essa igreja, pastor, quando o presbitério comprou essa igreja, nós, na época, nós tínhamos uma imobiliária, a minha família tinha uma imobiliária. E o advogado da imobiliária era diácono. A secretária era diácono. A outra secretária a secretária era da obra, da igreja, diácono não. Aí tinha um corretor diácono. Aí tinha não sei o que, obreiro, né? Então, todo mundo, você se cerca dos irmãos e é uma benção. Não é que não seja. Mas, simplesmente, compramos a igreja que o presbitério estava procurando para a igreja do Cruzeiro, que até então era na casa de um irmão e parece que tinha que entregar, ele tinha que mudar, aquele negócio todo, e ia ficar sem local. A igreja comprou uma bela casa de esquina. Hoje a construção da igreja é meia água, ela é só meia água porque ela tem as casas desse bairro tem 6 metros, né, ali de comprimento, ali de largura. Se eu não me engano, não sei se são 12 por 6, é um negócio assim. E o presbitério mandou o dinheiro na minha conta para eu pagar essa igreja. Então, assim, para você ver o nível de confiança que era. Porque nem na conta do pastor não foi para mim. E nós fizemos todo o trabalho, a comissão ficou para a igreja, não ganhamos comissão, porque a imobiliária precisa viver, tem funcionários para pagar, tem contas. E nós resolvemos, né, fazer essa doação. Então, assim, doação da nossa comissão ficou mais barata para a igreja. Então, para você ver. Mas aí é sobre essa igreja que eu quero falar. Agora vai chegar o ponto, eu expliquei, contextualizando, e agora vai chegar um ponto que eu quero falar. Essa igreja só tem um banheiro masculino, um feminino, que não precisa mais do que isso, está ótimo. Uma salinha de culto profético pequenininha, que é tudo. A aulinha do crianças, adolescentes, né? Os jovens. Mas tem que separar essas coisas. Como é que você vai fazer aula de
criança, adolescente com intermediário. Aí tem um pastor tentou que o presbitério construísse 2 salas na varanda. Porque na varanda, Brasília, quando chove muito. Chuva de vento, frio, né? Os cultos domingo de manhã eram 8 horas da manhã. A criança, a escola dominical, é no domingo, 8 horas da manhã. Para as criancinhas também. Criancinha de colo, 1 ano. Por quê? E a família para o culto. E ali, o pastor vendo aquilo tudo ali, as crianças naquele frio, né? Tinha dia que não tinha aula, porque não tinha como dar aula. E ele simplesmente colocou todos do bolso dele, e nós também rateamos, resolvemos ajudar o pastor ali. Eu não me recordo, eu acredito que ele deu a maior parte. Ele deu a maior parte. Eu não vou ser injusto, não. Mas assim, e até hoje não tem, tá desse jeito, o mesmo todo até hoje. E ninguém consegue uma reforma, ninguém consegue fazer nada. Se você quiser fazer, é o pastor que tem que fazer com os obreiros e os membros da igreja. Porque você não tem assistência, você não tem nenhuma assistência. Quer outra coisa assim que acontece muito na igreja? Os irmãos, quem tem graça, recebe de graça dá. Tem as doações. Os irmãos fazem doações. Não são todos, alguns fazem. Mas fazem de coração. Isso é muito bonito. Por quê? Porque a Maranata não faz. Maranata não faz. Entendeu? Verdade. Então, é a única igreja que eu vejo que não faz. Hoje eu estou numa igreja batista que, ao sábado, as crianças, os jovens adolescentes vão no asilo e aproveitam, e a igreja toda se cotiza, cada um leva ali alimentos, material de limpeza, de higiene, e leva para o local. Mas a igreja, ela contribui, tem a parte dela que ela dá também. Tem um ônibus, tem isso, tem aquilo, entendeu? Então, você vê totalmente diferente as coisas. Coisas que antes você diferencia pela obra, né, por você estar no local diferenciado, que Deus, ele não é exclusivo da Maranata. Aí, pastor, essa é a história que eu estou te contando, assim, de ter tido contato, um trabalho de confiança, trabalho de... Eu desempenhei muito bem meu papel, isso eu tenho certeza disso. E nos últimos tempos eu não estava mais obreiro. Tá? Eu estava no banco quando nós voltamos dos Estados Unidos, que em 2017 a gente foi morar lá, que também tem outra história muito legal para falar da igreja lá nos Estados Unidos, porque eu conheço no Brasil e conheci fora. Aliás, eu não conheci fora porque não tinha igreja lá fora. Nós fomos para Califórnia e eu fui exatamente... Meu filho casou, foi morar lá, o mais velho, que hoje está com 30 anos. E ele simplesmente... São Francisco. Eu sabendo que eu ia para lá, e você saber, não tinha pandemia. 2017, ninguém nem sabia o que era pandemia. Só sabia o quê? Culto de manhã na madrugada, um culto durante uma semana no mês ao meio-dia e culto à noite todo dia, exceto sexta-feira. Tá? Eu não ia durante a noite porque eu trabalhava à noite. Eu trabalho de dia e à noite como professor. São 2 profissões que eu tenho. Então, eu desempenhei um papel até o semestre passado, dando aula à noite. Hoje eu estou dando essa entrevista à noite, estamos aqui participando desse bate-papo, porque eu não estou dando aula. Eu encerrei meu trabalho às 18 horas. Então, eu simplesmente indo para os Estados Unidos, aí eu falei assim, bom, eu vou ter que procurar uma igreja lá, porque acostumado, como é que você vai ficar sem igreja? Qual é o seu pensamento? É a caixinha. É a caixinha. É aquela igreja que Deus só fala lá dentro, né? Porque se você ler na Bíblia, nem consagração de templo tem, Deus não vai habitar em templo construído por mãos humanas, ele habita no coração do homem. Então, eu procurei, na relação lá da Maranata, uma igreja de São Francisco, a mais perto em São José. Mais ou menos 1 hora de carro, como daqui Brasília Formosa, 85 quilômetros, 80. Só que lá você tem autoestrada e você pode desempenhar... Você não precisa de ficar preso em 70 milhas, que é o limite. Você pode 75, 80. Os carros têm que estar todo mundo nessa velocidade. Você não pode atrapalhar o trânsito. Então você pode... Aí você tira em 50 minutos, mais ou menos. Aí eu mandei e-mail, descobri um diácono, mandei um e-mail para ele, ele me respondeu. Não, estamos aqui aguardando, o culto é às sábado, 17 horas. Eu falei, só sábado? Ele só.
Eu estranhei. Acostumado todos os dias, toda hora, né? Então ele falou assim que só tinha sábado 17 horas. Aí eu mandei um e-mail numa semana antes de ir, ó, nós estamos indo sábado. Ele já não respondeu mais. Mandei outro, nada. Aí eu falei, vou ter que subir a instância, né? Aí eu olhei quem era o pastor, que é um pastor Gueiros, David Gueiros, né? Ele estava, não sei se em Seattle, ele estava lá para cima, ainda da Califórnia. Aí eu cheguei a falar com ele no WhatsApp. Aí nós conversamos via telefone, o WhatsApp ali, e ele falou assim, olha, aquele irmão lá da igreja de São José, ele saiu da obra e levou todo mundo com ele. Não é para você ir lá. Você tem o endereço? Eu falei, tenho o horário do culto, tenho tudo. Eu estou estranhando porque ele não está mais respondendo e-mail. Não, ele saiu e levou todo mundo. Aconselho que você fique em casa. Eu, pastor, como é que eu vou ficar em casa sem culto? Porque até então, acostumado na caixinha lá, culto todo dia, né? Aí ele falou assim, não, reúne com sua esposa. Tem uma igreja próxima a você, em Chino, que é 100 quilômetros ali de Los Angeles. Los Angeles para São Francisco são 700 quilômetros. Eu vou falar aqui em quilômetro. Até Chino, mais 100, 800. É tipo Brasília, Ouro Branco. Só para você ter ideia. Aí eu falei, ó, não vai ter, como é que eu vou para lá? Né? Então, assim, eu estava com o filho estudando, né? Eu fui trabalhar lá, fui passear, mas também trabalhei também, aproveitei as oportunidades. Então, assim, a primeira quebra de paradigma foi aí. Aí eu falei assim, bom, então é eu, minha família, minha esposa e meus filhos e a minha nora, né? Todo mundo junto numa casa. E ali foi muito gostoso, porque a gente aprendeu a viver família, que nunca mais tínhamos vivido. Né? Nunca mais tinha vivido. Porque o meu filho mais velho não queria nem saber de igreja. Por quê? Porque ele via que o pai era o pai na igreja, a mãe em casa. Isso aconteceu com meus pais, porque eu fui o primeiro a entrar na igreja, na minha família, convertido. Aí eu levei minha mãe, ela aceitou, mas ela falou assim, na hora que ela falou assim, ó, eu aceito Jesus, mas não vou usar saia, não. Mas não deu 15 dias, só saia. Aí eu lembrei da irmã, que esses dias deu uma entrevista para a irmã Roseli, que falou que estava com ranço de saia, né? Minha mãe também. Eu acho que minha mãe não tem mais nenhuma saia. E, inclusive eu estava com barba grande. Eu saí em fevereiro, fiquei esse tempo todo sem fazer barba. Semana passada eu fui a Pará, desacostumado, né? Aí errei o acerto da barba, tive que tirar ela toda, mas está crescendo de novo. E vai ficar grande. Por quê? Porque o homem tem que usar barba. Se ele quer usar, ele tem isso. O Davi, quando os seus homens voltaram de uma guerra que foram humilhados, foram rasgados ali a metade nas nádegas da roupa e meia barba, ele falou, não, fica aí, espera a barba crescer, né? Espera o cabelo crescer, depois você vem e tal. Então, assim, aí você vai vendo que só tem lá, você vai na Batista, pastor barbudo pregando, você vai na presbiteriana, onde você for, você vê. Eu não sei se presbiteriana tem, mas estou dando exemplo. Eu sei que na Batista tem, porque eu estou na Batista, eu vejo. E é super normal, os irmãos, entende como é que é? Então, assim, aí lá no Estado, vou voltar para os Estados Unidos, então. Aí lá nos Estados Unidos, sem igreja, desigrejado, foi aconselhada a não ir em nenhuma igreja, só que a minha esposa queria ir. E ela foi 2 vezes a uma Assembleia de Deus brasileira, e ela gostou bastante. E falou assim, se devia ir. Eu fui. Só que no domingo de manhã, a igreja tão cheia, que os irmãos estavam do lado de fora, ela estava tão lotada, que estava em pé do lado de fora da igreja. E eu falei assim, poxa vida, eu novo, não conheço ninguém, ainda vou ficar lá atrás, eu não vou nem entender o que estão falando. Brasileiro em português, tá? Só para você ter ideia. Tinha igreja lá em inglês, tinha igreja de brasileiro em inglês também, mas tinha igreja, algumas da comunidade brasileira, igrejas batistas, assembleias, que os pastores estão lá há 30, 35 anos, 40 anos, conhecidos, na Bay Area de São Francisco. Eu tenho na minha Bíblia aqui, ó. Eu acho que eu tenho até. Se eu procurar aqui, eu encontro os convites, os panfletinhos de lá, das igrejas lá, em português, pra você ter ideia.
porque a comunidade lá é grande de brasileiros. Então, eu falei assim, bom, eu sei que eu não vou mais morrer, porque eu passei um período lá sem igreja. Quando eu voltei, aí eu falei, não vou para a igreja do Cruzeiro, eu vou para a igreja do Sudoeste, que é um bairro próximo ao nosso aqui. Aí eu fui para a igreja do Sudoeste. Muito bem recebido, sempre fui muito bem recebido. Por todos, por os pastores, por todo mundo. Minha família foi muito bem recebida. Aí logo depois veio a pandemia. Aí com a pandemia, eu já sabia, porque eu não morri, e os irmãos viram que eles não morreram também sem culto. Aí passaram a ter culto via YouTube. Pastor, eu passei a pandemia inteira sem entrar. Eu não entrei nenhuma vez no Zoom da igreja minha local. Nenhuma vez eu entrei. Eu não aguentava mais ouvir aquilo ali. Eu não aguentava mais. Consulta a palavra, eu já não consultava mais. Eu falei assim, isso já não está mais. Eu me senti angustiado. Teve um dia que eu cheguei para minha família, reuni minhas irmãs, minha mãe, que meu pai faleceu. Meu pai foi o único que não foi convertido. Minha mãe que se converteu, minhas irmãs, inclusive uma irmã minha mais nova casou na obra. O esposo é diácono, não está diácono, eles tiveram um problema entre eles, ele não está como diácono, mas está doido para voltar. Não fala em sair, e assim, eu oro para que abra os olhos, porque estão sendo enganados, muito enganados. Entendeu? Falei Entendi, demais, né, Ednilson. pastor? Falei demais, né? Deixa eu retomar aqui. Olha só, você falou algumas coisas que também me trouxeram alguns fatos à lembrança. Primeiro, eu vou desligar o seu microfone só para não dar eco aqui, tá? Depois eu ligo novamente. Quando eu tinha te perguntado sobre a questão que como você trabalhou na secretaria, você cuidava ali de uma parte de estatísticas, né? Pelo menos de receber e-mails e tal. E quando eu saí, que foi em 2005, o que acontece? Naquele tempo, nós não tínhamos nada a dizer sobre a questão administrativa da igreja, porque o que nós conhecíamos era exatamente o procedimento aqui de Brasília. E nesse aspecto, aqui em Brasília, né, muito militar, as coisas muito organizadas, as pessoas muito responsáveis, eles eram cuidadosos com centavos, então assim era. Então, mas eu não, como eu não saí, não foi por conta de questão administrativa, foi por conta de questão da essência, né, da questão doutrinária, mas nesse sentido, pelo menos, me espantou em 2013, né, quando veio então as notícias, me espantou exatamente pelo fato de que a visão que eu tinha da parte administrativa da igreja era a visão que eu tinha aqui do procedimento aqui de Brasília, das pessoas que cuidavam dessa área aqui em Brasília, agora, né, você também é uma das pessoas, e aqui a gente realmente tinha a melhor referência possível. Então, isso é uma coisa que você falou. Outra coisa que você falou também foi que você, na Igreja Batista, você vê as pessoas elas se movendo em relação à questão da humanidade, né, a questão social, a questão da fraternidade. E eu me lembro que até recentemente eu fui a uma igreja luterana, fui a convite, né, de uma pessoa, fui à igreja luterana, e ali no final do culto tinha uma jovenzinha, né? Ela foi lá à frente porque ela disse: olha, gente, tá esfriou aqui, nós vamos fazer aqui uma campanha aqui, nós vamos ver o que a gente consegue recolher aqui de agasalho, de cobertor, porque nós vamos marcar aqui, nós vamos sair agora de noite para poder levar cobertor para moradores de rua, pessoas que estão desabrigadas. Então, quer dizer, isso assim, no meio evangélico, no meio cristão, isso é tão comum, né? Então você disse assim, a gente não vê isso na Maranata, né? E até mesmo se tiver, né, quando teve ação social, realmente o cofre deles é sempre fechado. Então, é uma coisa muito estranha. Mas eu queria era saber de você ainda, Ednilton, porque como você, logo no início, você falou que você é professor universitário, que você, né, inclusive tem um trabalho, empresário, já teve várias áreas. Eu queria saber, assim, até para eu sei um pouco, né, mas para as pessoas elas entenderem, como foi que você conseguiu desenvolver tantas atividades sendo um obreiro na igreja? Porque normalmente a pessoa ela fica tão envolvida e ela não consegue desenvolver outras atividades, né? Como foi que você conseguiu isso? Olha, pastor, eu não sei te falar. Eu sempre pensei que eu estava servindo o Senhor.
sempre pensei isso, sempre no meu coração, nem os irmãos que estão lá hoje pensam isso, falam, não, nós estamos indo para o Senhor. Mas, sabe a vinha de Nabote, que eles falam que a vinha de Nabote é a obra, que você não pode perder a vinha, não perder a herança. Cadê Jesus nisso? Onde é que está Jesus? Entendeu? Então, assim, você tem que olhar para o Senhor. Então, eu fazia, e fui enganado, óbvio, e fiz muitas coisas erradas, inclusive na minha casa, na minha família, deixei de desempenhar o meu papel, e me atrapalhou no meu trabalho. Né? Eu demorei um pouco a me desenvolver profissionalmente, entendeu? Eu demorei um pouco, porque assim, quando eu me converti, eu tinha ali uns 3, 4 anos de casado, o primeiro filho já perdi, estava na iminência do segundo, e estava com a imobiliária, né? A gente tinha outro tipo de comércio, meu pai sempre foi comerciante, então empresário, e tinha outras empresas que a gente cuidava, e ele desfez de tudo para criar a imobiliária. E nós chegamos a ter, na época, 40 imóveis. E ali começou a ter muita interferência, porque é como se quisesse, os irmãos que trabalhassem ali, trabalhavam lá, queriam governar a empresa com dons, né? Até eu também, com falta de experiência. Então era muito dom, muita... E assim, gerou atrito, gerou muita coisa. E foi na época que obreiro, e o pastor me colocou no banco, porque ele falou, pô, você não vem domingo de manhã? Eu falei, pastor, meu, é dividido. Né? Como é que eu venho domingo de manhã? Eu trabalhava à noite durante a semana. Então, quando eu ia domingo de manhã, era o dia todo em casa, a mulher de um lado e eu do outro. Entende? Por quê? Porque não tinha a vida em família. Quanto mais profissional. Aí depois que eu saí, que eu rompi, que eu falei, não, o meu erro foi ter saído da presença do Senhor, porque eu poderia ter procurado outra igreja, como eu fiz agora. Porque agora eu passei, nesse período lá nos Estados Unidos, eu comecei a ler a Bíblia. Então, e comecei a ler livros. Então, livros que eu só lia livros científicos, livros da minha área, comecei a ler livros evangélicos que me ensinassem a entender mais a Bíblia. Entende? Porque eles falam que a letra está morta e o Espírito que vivifica. Está lá escrito lá, mas tem um contexto nisso. A gente precisa entender o que outras pessoas estão achando, outros líderes, porque a Bíblia fala isso, você tem que escutar as pessoas, a sua esposa, os seus pais, seus filhos, você tem que ouvir eles. Não é isso? E eu comecei a ler. No primeiro ano eu li 26 livros, para você ter ideia. No segundo ano, 26, no outro 25, no outro 24. Começou a abrir meus olhos. E a Bíblia que eu não lia na Maranata, eu comecei a ler. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a entender. E comecei a ver coisa errada. Quinta medida, onde é que está a quinta medida? Eles colocam isso como revelação, uma heresia. Aí você fica olhando assim, aonde está isso? Eu quero que você me mostre aqui a quinta medida. Esse diácono que eu te falei, amigo meu, ele fala assim, o pastor manda ele pregar a quinta medida. Ele falou, pastor, eu não vou pregar a quinta medida. Eu lamento, mas não vou pregar. Entendeu? Então, as pessoas têm que ouvir as pessoas têm que procurar entender a palavra. Entendeu, pastor? Então, assim, me atrapalhou muito. Então, eu só consegui me desenvolver profissionalmente depois que eu realmente saí. Aí, mesmo assim, acostumado com a caixinha, achava que lá era certo, que o erro era eu, voltei. Eu saí 2 vezes e voltei 2 vezes, para você ter ideia. A terceira que eu fui para os Estados Unidos, não saí. Voltei, continuei lá, mas eu já estava procurando outra igreja. Inclusive, pastor, nessas igrejas que eu passei conhecendo, visitando, que nem a irmã que estava aí, acho que a irmã, ela falou, essa que é a última que a Roseli entrevistou ela, eu achei interessante. Eu achei interessante que ela falou que começou a ir nas igrejas, né, e viu a diferença, que aí é verdade. Então eu fui nas igrejas, comecei a ver, e eu vi irmãos da Maranata lá, tá? Tinha irmãos lá da minha igreja lá. E ela olhou assim, me olhou com o olho arregalado, aí falou assim, você aqui? Eu falei, irmã, calma, eu tô aqui, se você tá errado, eu também tô. Então nós estamos aqui para assistir, nós vamos assistir, vamos ouvir, vamos louvar o Senhor junto, e pronto, ninguém tem que saber disso, entendeu? Eu não estou fazendo nada errado. A Bíblia fala, feliz aquele homem que tem a sua consciência tranquila, que tem a sua consciência nítida. Por quê? Porque o Senhor, ele é graça. Não tem nada, não tem que pagar nada, não tem que... ele fala que não tem que ter mais sacrifício, joelho, né, matar isso, matar galinha, mas não tem mais nada disso. Mas também não tem que
sacrificar numa igreja, não. A igreja somos nós, é a igreja reunida. Né? E o Senhor fala que a igreja ele revela os mistérios. Aí pronto, aí eu ter falado isso, eles vão dizer, mas o mistério a gente está revelando. Mas o Senhor fala, olha o que o profeta está falando, porque se não acontecer, é porque não fui eu que falei. Não fui eu que falei. Então, apesar da Maranata, pastor, nós fomos muito abençoados. Apesar da Maranata, eu consegui arrumar uma vida profissional estável, entende? Sempre fui dizimista, sempre. Eu tenho todos os meus recibos aqui. Todos. Guardo todos, tudo aqui. Tudo aqui bonitinho, assim. Por quê? Porque era cobrado. O obreiro, para ser obreiro, tem que dar o dízimo. Tem que ir na madrugada, tem que limpar, né, limpar o chão. O meu pastor, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu falei, pastor, eu sou obreiro, sempre fui. Eu lembro disso, eu sei disso. Eu estou aqui disponível. Aí ele falou assim, tá bom, então quando você vier na madrugada, quando você vier num culto do seu dia, né, quando você vier limpar o banheiro, ele não falou limpar o banheiro, que você vier participar da limpeza, aí você está apto. Então, espiritualmente nada, né? Espiritualmente nada. Ah, pastor, olha, eu fico olhando, tem tanta gente inteligente na Maranata, mas tem tanta gente, os meus irmãos que eu conheço, cada pastor, sensacional. Eu acho que ele talvez nunca mais fale comigo, mas ele tem que saber que eu amo ele demais. Eu amo meus pastores, todos que eu tive lá, todos. Os coordenadores, todos que eu trabalhei. Eu não estou falando deles. Eu estou falando da instituição, a institucionalização, o engessamento, o sistema. Tá errado. Mas na verdade, assim, o que você fala é o que as pessoas vivem também, né? Então é muito fácil da gente se identificar com a sua própria história, né? A própria Vera outro dia falou, tá, você quer servir o Senhor? Então tá, o balde e a vassoura estão ali, ó, entendeu? Mais ou menos assim. Pois é. E aí, então, Ednilton, aqui, até a questão profissional eu entendi, né? E eu também costumo dizer isso, porque isso aconteceu comigo também. Eu fui muito abençoado, apesar da Maranata, eu usaria as mesmas palavras que você usou. Fui muito abençoado, apesar da Maranata. Mas foi um esforço assim, tremendo. Mas a questão é um alto preço. o preço é alto, né? Está aberto meu microfone? Tá aberto, tá aberto. Tá aberto. É um alto preço. É um alto preço. Inclusive, agora eu sempre, assim, sempre tive muita assim energia, sempre fui uma pessoa assim que consigo estender muito os meus horários, né, para poder fazer o que eu tenho que fazer. Mas mesmo assim, mesmo com a minha hiperatividade, eu não, por exemplo, eu não consigo subir uma escada degrau por degrau, né? Eu tenho, né, sempre querendo chegar mais rápido, né? Mas eu comecei a ter, já sonhos recorrentes, e nesses sonhos recorrentes que eu tinha, eu sempre estava assim, ou andando de bicicleta, ou subindo uma montanha, ou fazendo alguma coisa, mas eu já estava exausto. Eles vão dizer que é esforço físico. Mas está fazendo esforço físico. Mas, na verdade, depois eu fui ver que isso realmente era o meu organismo, né? Ele estava reclamando já da minha exaustão e isso estava se transformando em sonhos, porque o meu organismo falava, a minha mente absorvia e transformava em sonhos. Eu estava realmente exausto, sim, eu fazia o que tinha que fazer, mas eu andava muito cansado, porque até mesmo quando eu fiz a faculdade de Direito, eu tinha que trabalhar 8 horas de ponto eletrônico, entender? 8 horas de ponto eletrônico, e mais a faculdade, e mais a igreja. Então, era uma coisa assim que era muito apertada. Mas, apesar da igreja... Eu também fiz faculdade, também, eu fiz duas na Maranata. Pois é. Entendeu? E assim, o pastor virou, mais uma para quê? Você já tem? Mas eu tenho que continuar estudando, conhecimento não ocupa espaço. Aí... Mas, pastor, o senhor falou do sonho, rapidinho aqui, falou uma experiência que eu tive. Nessa experiência, quando eu saí da igreja, eu tive um sonho que o senhor me deu. Isso, você entendeu? O sonho foi 2 anos antes dele acontecer. Por isso que eu falo que o senhor fala com as pessoas, tanta misericórdia que ele tem, tanto amor. Ele mostrou que eu me mudava, e ele mostrou que nessa cidade que eu ia, que era Maceió, eu ia ter uma transferência de trabalho para Fortaleza.
e que eu ia ficar na casa do meu tio em Fortaleza. E que no primeiro dia que eu fosse trabalhar, eu no meu cargo que eu ocupava lá, eu tinha um motorista à minha disposição da empresa. E ele falava assim: olha, você dispensa, o meu tio no sonho falava assim: dispensa o motorista que eu vou te levar. O nome da rua lá era Antônio Augusto, é um negócio assim, lá na Aldeota, em Fortaleza, da empresa. E eu chegava com meu tio, no sonho, isso no sonho, eu chegava com meu tio, parava em frente à empresa, e eu falava: tio, é aqui. Ele: tá bom, eu só queria saber onde é, pode descer. E eu abri a porta, fechava a porta, ele saía, eu atravessava a rua, via o nome da empresa, que eu nem sabia, porque eu fui trabalhar nela 2 anos depois, como um sonho mostrou. Eu vi o nome da empresa. E eu entrava chorando, de terno, de pasta, e eu entrava chorando pela empresa. E o sonho passou, eu esqueci desse sonho, até que ele aconteceu. Aí você fala: poxa, aí tá vendo aí, Deus fala pro sonho, existem os dons. Mas eu estava fora da Maranata. Pastor, eu sempre tive sonho. O Senhor sempre me abençoou com sonho. Eu sempre tive, sempre falou comigo. Salmo 33 fala lá, aliás, Salmo 33 não, Jó 33 fala que o Senhor fala aos seus à noite em sonhos. Ele fala lá, entende? Então, assim, sempre tive, e aconteceu. Aí você fala: não, então não era do Senhor. Claro que era, aconteceu. Aí era uma experiência que eu queria contar. Amém. E, Ednilton, então, pelo que eu entendi, até porque você já deu bastante informação, mas eu ia te perguntar, mas você acabou respondendo já, né? Então, pelo que eu entendi, você sentiu, né? Eu não estou fazendo uma afirmação, eu percebi que, da forma como você colocou, você sentiu que houve uma certa interferência na sua vida familiar, né? Então, isso, pela história que você contou, o modo como você teve o lar dividido, depois o modo como a sua esposa, ela percebia que você estava, vamos dizer assim, indo além daquilo que ela achava razoável. Isso eu entendi pelo que você me contou. Sim, Então, eu tive interferência em todos os sentidos, pastor. Todos os sentidos, até para uhum, não conhecer. Tanto é que nos últimos tempos, quando houve a pandemia, que houve quebra de paradigma para todo mundo, lockdown, todo mundo foi obrigado. Eles tiveram que engolir isso, né? Todo mundo teve que engolir. uhum, E assim, foi muito difícil, porque todo mundo estava acostumado. Tinha gente que se adoeceu porque não estava indo para a igreja. E uhum, tinha gente que com isso deixou de ir também. Mas aí que está o conhecimento que você tem que ter. Você tem que ter um conhecimento no Senhor. O seu propósito tem que estar firmado nessa fé de nunca sair da presença do Senhor. Se você vai hoje para a igreja, não deu para isso, vai amanhã, não tem problema. Se não deu, vai depois. Mas não é como é na Maranata, como é ensinado. Então, com isso, atrapalhou, a pandemia atrapalhou isso, e eu falei assim: olha, quer saber de uma coisa? Agora que eu vou aproveitar e vou sair. Eu não estava mais aguentando. Então, aí ali, para mim, deu, entendeu? Atrapalhou de tudo que podia atrapalhar. E apesar de tudo, eu fui abençoado, né? uhum. Meu casamento, tudo que aconteceu. Então, assim, meus filhos. Então, eu tenho uma família linda, né? Inclusive, meu pai e minha mãe, por diversas vezes, quase se separaram também, porque no culto de final de ano, nós éramos obrigados a ir para a igreja. Aí você fala que não obriga, não, mas você tem que ir, né? Tem que ir. Pra você ter ideia, ó, todos os anos a gente vai a Maceió visitar minha sogra. Hoje ela mora com a gente, mas assim, antes não, há 2 anos, até 2 anos atrás, então todo ano nós íamos a Maceió de férias. Para mim, uma viagem excelente, de carro, com a minha esposa, com meu filho mais novo. E ali, esse diácono que eu estou falando para você, teve um dia que eu fui para a igreja sozinho, porque a Cláudia não queria ir. Eu não sei se de 2017 para 18, 2018 para 19, eu sei que eu passei só, e ela sozinha com meu filho e a minha sogra, porque eu fui para a Uhum. igreja. Aí no ano seguinte, ele falou assim: fica com a sua mulher, fica com a sua mulher. Eu olhei assim para ele, eu falei: rapaz, não é que é mesmo? Aí eu parei para pensar todos aqueles anos que meu pai sozinho em casa e a família toda na igreja. Pois é. Que Mas deu coisa. vontade de chorar, rapaz. E a minha É. esposa fala nisso todo dia, que é de cortar o Uhum. coração. Ano E novo, não tinha ano novo mais em família depois que a gente se converteu. Ó, o pastor, o padre Fábio de Mello, ele fala o seguinte:
O evangélico tem um defeito muito grande, e é mesmo, a maioria. Quando se converte, qualquer denominação, passa a viver a igreja, esquece da família, que é a hora que você se converteu, você conheceu a graça, conheceu o amor, então é a hora de você ter que olhar para os seus. É A Bíblia verdade. fala, se você não cuida bem os de casa, não serve para cuidar da igreja. E você olha os pastores da Maranata, a família está toda na igreja, pastor? Me fala. Qual é o pastor que os filhos estão lá? É, Entende? é complicado. E nessa experiência Então, que você. ó, estão os pequenos. Os pequenos. Aqueles Uhum. que ainda não têm voz. Sim, não, eu sei disso porque é lógico, né? Vivi 20 anos, então deu tempo das minhas filhas crescerem e eu ver os filhos dos outros também crescerem. Então eu posso confirmar isso aí que você está dizendo, tá bom? Mas o que eu queria. As esposas estão felizes? Pois Estão é, felizes, pastor? eu, Estão alegres? eu me lembro que tinha uma As esposa de esposas, um. as esposas têm esposo? Eu me Não, lembro que eu. pastor, me fala, pastor. Me responde, por favor. Não, eu tenho, assim, tenho conhecimento, porque Gente, como eu era pastor, então a gente acabava tendo muita informação, né? Mas mesmo aqueles que a gente não tinha, assim, a informação direta, porque a pessoa ela não estava nos relatando, mas tinha algumas que a gente olhava para a cara delas, as pessoas estavam sempre chorando, né? Sempre chorando, porque, né? E esposa de pastor sempre chorando, né? É um negócio bem esquisito, né? ué, não era para estar alegre? A É, salvação tem que trazer alegria. Ó, deixa eu ler uma passagem aqui, rapidinho na Bíblia, só me permite? Um permito, versículo. claro. É 1 João, capítulo 4, verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que pertence no amor permanece em Deus e Deus nele. E, na realidade, eu li o versículo anterior, acho que Deus mandou eu ler ele, que o que eu queria ler é isso aqui. Ó. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Para pensar que coisa maravilhosa, não é para estar brigando. E os irmãos vêm achar que você está brigando, que você está perseguindo, você está querendo ajudar. Entende? Verdade. Eu ia fazer um vídeo falando por que eu saí da Maranata. Eu ia fazer isso e tô querendo fazer, mas eu tive a oportunidade, fui convidado pelo senhor para vir aqui. Na realidade, eu vou ser muito sincero, eu me ofereci, tá, pastor? Só me permite falar isso. Eu que procurei o senhor, eu que quis falar, não, vai ser a forma de eu falar, porque eles acham que é uma coisa totalmente diferente. Com exceção da minha igreja que eu estava, que eu falei que eu ia para Batista e fui, é verdade. Eu estou na Batista desde o dia que eu saí da 24 de fevereiro, foi logo quando começou a guerra da Rússia. E ali eu saí da Maranata, implodiu tudo, eu falei, não aguento mais, porque você em lockdown, na época do lockdown, quando você vai para a igreja, que você tem a oportunidade de ir para a igreja, você ouvir 1 hora e meia levantamento de 600 pastores, aconteceu contigo de você levar uma família nova convertida para a igreja, amigos de infância. Eu levei o meu amigo, a filha, o filho e a mãe dele para a igreja em 2013, naquela época daquele escândalo. A gente estava numa cidade viajando. Quando eu cheguei lá, satélite, o pastor falando sobre que não tinha roubado, dando satisfação, ele falou, pô, o cara vem num culto, um culto de evangelização, um culto para convertido. Eu quero que a pessoa ouça de Jesus, que eu estou falando de Jesus para ele. É Então verdade. hoje você tem que aprender que a Maranata converte pessoas para Maranata. É, Não é? E exatamente. você tem que converter para quem? Se você é convertido do Senhor, você tem que converter para o Senhor. Você tem que abrir a mente, ler livros, ler a Bíblia. Ó, eu perdi amigo de infância, que eu não fui no casamento dele por causa da Maranata. O meu pastor falou: se você for, você vai para o banco. Você não pode ir. É, Mas por que eu não posso? Ele pode vir aqui, mas você não pode ir lá. Eu falei, mas pastor, que ditadura, né? Que tirania. Misericórdia. Eu posso ir lá. Aliás, ele pode vir aqui, eu não posso ir lá.
pastor, eu tenho um Senhor, eu não vou me perder, não. Não, se você for, você não volta mais. Eu acho que é isso, né? Né, É pastor? medo, né? Mas, Ednilton, eu tinha outras perguntas aqui, mas eu percebi, olhando aqui, eu percebi que você até já respondeu, né? Por exemplo, eu iria perguntar sobre o seu desligamento. Lá atrás você falou, você disse que encontra com todo mundo, que você mantém amizade, ou seja, então, pelo que eu entendi. Não, não, não. Mantém a amizade da minha parte. A Sim, parte deles então. eu tenho quase certeza, se eu encontrar, ainda mais depois desse vídeo, esquece de Newton, entendeu? Mas eles ficam sabendo, se eles falar comigo, eu vou falar com todos eles. É porque eu costumo perguntar para todas as pessoas, assim, até porque isso é uma característica de toda seita, né? Que qual seria? É quando a pessoa ela se desliga, são duas coisas que acontecem. Primeiro, ela passa por um período de muito medo. Não aconteceu, pelo que eu entendi, não aconteceu com você, porque você já passou por um processo que já veio desde a questão lá dos Estados Unidos. Então você já perdeu o medo ali, porque você viu que você continuava sendo um servo de Deus, mesmo Sim, sem estar comprando aquela ideia que vendiam para gente, que você tinha que estar na igreja todo dia, porque você mas come todo dia. eu fui escravo do medo até 2017. Tanto é que Pois eu saí da é, igreja 2 vezes, não fui para outra igreja, eu voltei para a mesma igreja. pois é. Essa era uma questão. Então, para mim, eu consegui entender bem. E a outra que seria o seguinte: se eu vejo você é uma pessoa muito comunicativa, você é uma pessoa realmente que tem um carisma, né? É um professor, né? Então, mas então você não sentiu assim nenhuma rejeição das pessoas em relação a você, a sua família, a sua mulher, os seus filhos, ou você chegou a sentir assim que as pessoas te repudiaram? Bom, a primeira vez que eu saí, porque eu saí 3 vezes, como eu te falei. 2 eu saí porque eu quis sair mesmo, e uma porque eu viajei, mudei, né? Mudei de país. Mas assim, nas 2 primeiras vezes teve desligamento total. Os irmãos não me encontravam num clube que, se você parar para pensar, eles estão no lugar errado, né? Eles não podem estar no clube. E a irmã que estava lá, ela não morreu, tá? É esposa de pastor, tá? Tá viva até hoje. Tava lá tomando banho de sol, tomando piscina, que não tem nada demais. Né? Eu já vi diácono ir para o banco porque estava na casa do irmão, na piscina com a irmã. Aí fala assim: não, você tá com ela aqui, ela de biquíni, e à noite está no culto. Ué, na piscina você vai estar de roupa? Você está de biquíni, você está de short, não é? Então as pessoas têm que entender que não tem maldade nessas coisas. Ué, Uhum, a maldade está no entendi. homem, Eu não também é? penso assim. Então, pastor, respondendo a sua pergunta, sim, eles realmente. Ah, eu vou contar uma experiência para o senhor. A mãe do meu cunhado, da Maranata, ela perguntou para mim esses dias, eu já tinha saído da Maranata. Ela, e aí, como é que tá a Maranata? Como é que tá lá a igreja do Cruzeiro e tal? Eu falei, não, irmã, eu saí. Ela perguntou por quê. Aí eu, irmã, comecei a ler a Bíblia, comecei a ver as coisas erradas. Ela, peraí, eu não quero saber, não. Você pode parar de falar que eu não vou sair de lá, não. Eu falei, irmão, eu estou respondendo o que você me perguntou. Eu lamento te falar, mas a pergunta foi sua. É, Aí ela simplesmente saiu de perto de mim, entendeu? Então, aí você fica olhando assim, eu falei, gente, aonde está o Senhor nessa história aí? Me fala. é, é verdade, Ednilson. Isso aconteceu comigo também, assim, não me afeta muito, não, sabe? Porque como eu não devo nada para ninguém, então, assim, eu não tenho problema. Eu fico, assim, a gente fica triste Fica triste e a pela gente, amizade, pelo a gente carinho. fica triste porque, na verdade, o que a gente ainda vê que existia de bom ali são as pessoas, né? A gente, É como, só como, isso. É como como eu você. falei, são pessoas inteligentes, estão Isso. sendo enganadas, Eu penso da mesma entendeu? forma. Eu acho que a riqueza da Igreja Maranata são as pessoas, e infelizmente eles não dão valor a essa riqueza. Ao contrário, eles tratam mal, né? Eles colocam na cabeça da pessoa que ela realmente é normal ela ser humilhada, maltratada, desprezada,
tratada muitas vezes com aquelas chacotas que a gente escuta o Gedeuti fazendo na escola bíblica. Outro dia, na escola bíblica, ele falando que ia dar aula para as pessoas tomarem banho, porque as pessoas estavam fedendo. Eu fico pensando, gente, mas que tamanho de desrespeito com as pessoas. Se você tem alguma pessoa que ela tem alguma dificuldade, seja na boca, seja na roupa, alguma coisa assim, isso é uma coisa que você trata numa questão muito pessoal, né, e com amor, e tentando ajudar. Agora vai ali um pastor, um presidente de uma igreja para dizer que tem gente fedendo, né? Eu fiquei horrorizado. Então, é o que eu queria dizer para você. Eu vejo que a Igreja Maranata tem pessoas excelentes, tem pessoas maravilhosas, e realmente eles não dão valor, e as pessoas eles aprendem que podem ser pisados e podem ser humilhados. E como dizia o pastor Ademir, ele dizia assim, porque tem gente que não, né, não conseguia se desligar. Ele dizia, não, tem gente que gosta de tronco mesmo, né, então deixa ele lá no tronco lá, né? Pastor, esses irmãos não conhecem o Salmo 138, versículo 8. O que a mim me concerne, o que cabe a mim, o Senhor levará a bom termo. Amém. Entendeu? Ednilton, para a gente encerrar então aqui, que já estamos já com 1 hora e 6 minutos aqui. Para mim é normal. Né? Então, para a gente encerrar, Ednilton, eu queria que você dissesse o seguinte: você hoje, com a experiência que você tem, por tudo que você passou, né, pelo aquilo que você viveu aí na sua família, como, né, na igreja, você recomendaria a Igreja Maranata para alguma pessoa? De jeito nenhum, pastor. Hoje eu continuo pregando o que eu sempre preguei, que foi o Senhor, que antes pregava Maranata, né? Tinha que ir para a igreja, queria levar para a igreja lá se converter. Não, você tem que levar as pessoas a se converter para o Senhor. Então, se a pessoa perguntar qual é a sua igreja, Batista, eu posso ir lá? Pode. Mas você pode ir em qualquer igreja que você quiser, que você se sentir bem. Sim. Porque a experiência que você tem que passar é que você é uma pessoa convertida, que você tem o amor do Senhor, que você é uma pessoa cristã. Porque as pessoas têm que entender o que é isso. E se você entende, você não teria raiva. Eu tenho certeza que tem gente na Maranata que não está com raiva de mim, e se me ver, vai falar comigo. Mas essa pessoa tem entendimento. Entendeu? Tem entendimento. Graças a Deus, Ednilton. Eu penso assim também. Eu acredito que o ser parte do corpo de Cristo, ele não tem barreiras denominacionais, é como eu acredito, é como eu prego, é como eu vivo também. Então, para mim, é indiferente se a pessoa ela está, né, se ela prefere estar numa assembleia, numa batista, numa presbiteriana, numa luterana, numa metodista. Para mim, isso é absolutamente indiferente, né? Corpo de Cristo, ele não tem essas limitações, essas barreiras. Há algumas diferenças, mas as diferenças elas são próprias das preferências das próprias pessoas, né? E cada um vai escolher aquilo que estiver mais de acordo. Agora, realmente, como você bem falou, eu não recomendo jamais, de maneira nenhuma seita, né? Então, seria a mesma coisa. Eu não vou recomendar que alguém entre num testemunho de Jeová, numa igreja dos Mormons, numa congregação cristã no Brasil. Então, quer dizer, a gente ainda vê que há possibilidade, pelo menos, das pessoas se arrependerem e de, quem sabe, né, alguma coisa mudar, mas não dentro desse sistema sectário, né? Você tem que sair do sistema sectário. Não dá. Com ele você não consegue ir a Cristo, né? E muito menos fazer a vontade do Senhor, né? Então é a minha visão, né? As pessoas, os dirigentes, têm que pedir perdão mesmo. E se vier pedir de coração, vão ser perdoados. Sim, mas eu acho que nunca é tarde, pastor. Vamos manter sempre a esperança. Muita gente não acredita nessa possibilidade. Eu confesso até também que eu não vejo. Eu também não acredito. Muitas perspectivas, não, mas eu sei que a solução só é uma: é arrependimento, é perdão, é restituição, e não tem outra forma, né? Ednilton, eu agradeço demais aí a sua participação. Eu sei que isso vai ser muito, muito importante. E você aí está abrindo aí uma porta, né? Nós tivemos primeiramente a Luciana, que veio aqui, abriu a porta, olha, Brasília, né, se fazendo presente aqui, finalmente, agora, né, com a sua presença também muito importante, né? Quem dera que os irmãos de Brasília resolvessem também, né, apresentar seus testemunhos, mostrar também aí as suas
né, as suas experiências e como eles superaram muitas vezes as dificuldades e o medo, inclusive, de se libertar e de realmente procurar ter uma vida somente em Cristo Jesus, sem essa limitação, sem essa barreira, sem essa vida sectária dentro de uma Olha, pastor, instituição dominadora. quem tem o Senhor tem a liberdade, porque a verdade ela é libertadora. Sim, com certeza. Então, se você tem Deus, você está livre. Pode ter certeza disso. Amém, Ednilton. Ednilton, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Agradeço pastor. também a todos os irmãos que nos acompanharam até aqui. Foi um prazer ter você conosco. Nós desejamos que o Senhor abençoe a todos vocês. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Ok, a paz do Senhor. A paz.